Olá! Hoje nós vamos conversar sobre as diferenças e as responsabilidades da figura do gestor e do fiscal do contrato administrativo. A má execução contratual é uma das maiores evidências da falta de organização do poder administrativo e tem gerado inúmeros prejuízos à administração pública, por causa de desvio de verbas, corrupção, ausência e cumprimento das fiscalizações das cláusulas contratuais. As evidências hoje em dia se fazem exatamente em decorrência da falta de organização da administração pública em poder propor mecanismos para a estruturação da melhor metodologia para o acompanhamento dos seus contratos administrativos. O legislador, tentando prever esta estruturação, organizou dentro da legislação o artigo 67 da Lei 8666, aonde ele descreve a figura do fiscal do contrato administrativo, estabelecendo para eles algumas responsabilidades e obrigações ao longo do acompanhamento da execução contratual. Contudo, ele não previu a figura do gestor do contrato administrativo. E esta figura foi criada pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais e estabelecendo obrigações e responsabilidades distintas para cada uma dessas figuras da administração pública. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que a figura do gestor e do fiscal do contrato não pode ser confundida com a figura do preposto do contrato. O gestor do contrato administrativo é o representante legal, é o da administração pública e também é aquele que é responsável pelo gerenciamento do contrato administrativo, diferente do fiscal do contrato. O fiscal do contrato é o responsável pela operacionalização prática do contrato administrativo. É o detentor dos conhecimentos técnicos, é aquele que vai fiscalizar e acompanhar a fiel execução do contrato administrativo. E também ele é designado pela própria administração pública. O preposto, por sua vez, ele é o representante legal da contratada. Ele é a personificação da contratada dentro da administração pública. E os três vão ter que trabalhar em perfeita sintonia para o cumprimento das obrigações contratuais e no desempenho de tudo aquilo que foi previsto, não apenas no contrato, mas também no edital de licitação. Bom, o que precisa também ficar marcado por aqui é que a figura do gestor do contrato, pelo fato dele ser o representante legal da administração, ele tem atribuições de organização, de gerenciamento, de administrador desse contrato. É a ele que cabe, por exemplo, a metodologia, a estruturação da metodologia do acompanhamento contratual. É ele também o responsável pela análise das cláusulas editalícias e a verificação se toda a parte organizacional descrita no contrato administrativo está sendo cumprido. É a ele que cabe também a observação de acompanhar a determinação que é feita pela administração pública dos prazos das vigências contratuais. Ele também é responsável pela estruturação do orçamento dentro do contrato administrativo, porque o gestor do contrato precisa fazer caber em determinado período aquela metodologia que foi descrita no edital de licitação. O valor orçado e o valor contratado precisa ser, de fato, executado ao longo do contrato administrativo e isso é uma responsabilidade da administração do gestor do contrato. Diferentemente do fiscal do contrato, que é a pessoa responsável pela parte operacional do contrato. É ele que vai acompanhar o dia a dia, a rotina da execução contratual propriamente dita e vai se reportar ao gestor do contrato. O fiscal do contrato também, ele é um intermediário da administração pública nas relações com o preposto da empresa. Todo e qualquer contato existente entre a contratada, através do seu preposto, deve ser feita com o fiscal. Ele é a pessoa que tem a expertise, a objetividade, que conhece o objeto na sua profundidade, ok?
Diferentemente da figura do gestor e do fiscal do contrato, então nós temos a figura do preposto. Essa figura, então, como eu já disse, ele é representante legal da contratada e ele não faz parte do mote da administração pública como um todo, mas eles estão absolutamente interrelacionados e suas atividades precisam estar em perfeita sintonia para a fiel execução do contrato administrativo. Por fim, eu gostaria de dizer que o perfil tanto do gestor quanto do contrato administrativo, embora a Lei 8666 não tenha deixado clara, né, a metodologia da designação de cada uma dessas figuras, nós temos já algumas orientações da jurisprudência. A primeira coisa é que diz que essas duas pessoas designadas, elas não podem ter condenações criminais. Além disso, não podem estar respondendo processos administrativos de sindicância e o processo administrativo disciplinar, que são coisas diferentes no Estatuto do Servidor Público. Além disso, eles têm que ter boa conduta ética e profissional e, em regra geral, estar sempre com uma postura proativa para prevenir as atitudes e para fazer com que o contrato alcance o seu melhor objetivo e na sua fiel execução. Se você gostou do nosso tema, continue acompanhando os nossos vídeos e as redes sociais do IBGESP.